Olá, boa noite. Foragido da Justiça morre em confronto com a PM em São Luís. Polícia Civil investiga a morte de motorista de ônibus quando estava a caminho do trabalho. Fachada do prédio da Secretaria Estadual de Saúde desaba na capital. Federação de Futebol anuncia adiamento de rodada final do Campeonato Maranhense. E ainda, governador Flávio Dino empossa novos secretários de Estado. A fachada do prédio que abriga a sede da Secretaria de Estado da Saúde desabou hoje à tarde na Avenida Carlos Cunha, aqui em São Luís. O incidente ocorreu por volta das 2h45 da tarde. O que desabou foi parte desse paredão que fica bem na frente da fachada e que serve para a Secretaria realizar publicidade. Assim que houve o desabamento, todos os funcionários foram para fora do prédio. O susto foi muito grande, com certeza. A gente achava que era um trovão. Até agora ainda estou tremendo. E aí quer dizer, mais que depressa vocês saíram correndo? Todos. Graças a Deus. Que ninguém se feriu, né? Mas o susto foi grande. Quase que debaixo da estrutura que caiu, estava esse carro que, por sorte, praticamente não sofreu dano algum. Quem trabalha no local lembra que há menos de 5 anos, o prédio da Secretaria de Estado da Saúde foi reformado. Foi feita uma reforma há 4 anos, mas não supriu a necessidade do que realmente nós gostaríamos de atingir. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que assim que parte da fachada desabou, todo o prédio foi evacuado como forma de prevenção. A Secretaria comunica ainda que todas as medidas para a recuperação da estrutura atingida já estão sendo adotadas pela equipe de engenharia da SES. O secretário de Saúde, Carlos Lula, esteve no local para avaliar os danos causados. O gestor preferiu, por enquanto, não dar qualquer declaração à imprensa. Um dos suspeitos de assassinar o motorista de ônibus foi capturado hoje à tarde. Os detalhes com Hugo Viegas. A informação foi confirmada pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na tarde de hoje, um menor de 16 anos foi apreendido na área Itaquibacanga, aqui em São Luís, por suspeita de participação na morte do motorista de ônibus registrada na manhã desta sexta-feira. O outro homem que aparece nas imagens, inclusive de câmeras de vídeo monitoramento, seria identificado como Edson Martins Santos, de 21 anos. Segundo a polícia, segundo as primeiras informações, o Edson seria o autor dos disparos que acabaram com a morte do motorista. Vamos ouvir o que disse o superintendente de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Lúcio Reis. Eles não tinham ligação nenhuma com a vítima, estavam passando no local, foi levantado pelas equipes, tanto da Polícia Militar como Civil, que eles estariam bebendo aqui nesses bares aqui em torno do anel viário e estavam, acho que, se dirigindo para pegar a condução para a região onde moram, quando se depararam com a vítima e naquele momento estavam armados, já resolveram praticar o roubo, né? Então o crime está sendo tratado como latrocínio. O superintendente informou ainda que ambos os suspeitos já tinham passagem pela polícia. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. Morreu hoje após confronto com a PM um jovem de 21 anos que estava foragido da justiça. Foi acompanhando a rotina da família de Robson Saraiva Gonçalves que a polícia chegou até ele, que estava foragido do complexo penitenciário São Luís desde o Carnaval. Segundo os homens do 8º Batalhão da Polícia Militar, Robson reagiu à abordagem e trocou tiros com a guarnição. Ele foi baleado no tórax e morreu. A operação começou no bairro Vicente Fialho e terminou no Cantinho do Céu. No meio dessa confusão, uma pessoa próxima à família denunciou à polícia que a filha de Robson, que tem apenas 4 anos, estaria sofrendo abusos sexuais. O tio da menina, identificado como James Breno Lima Almeida, foi preso sob a acusação de ser o autor do crime. Ele era responsável por fazer o transporte da criança todos os dias de uma residência que fica no Vicente Fialho, onde ela passava o dia, aqui para o Cantinho do Céu, onde ela morava com a mãe. Levamos a menina para a delegacia, para a DPCA, e lá realmente confirmou o estupro. Prendemos de imediato o James Breno, essa pessoa que levava a criança. Só que quando nós prendemos, ele não estava com a menina, mas nos trouxe até o Cantinho do Céu, onde estava o esmigo. Chegamos no local, era um correio de kitnet,
Ele não se entregou, estava portando uma arma de fogo. Adentramos a residência, ele disparou contra a guarnição e a guarnição revidou. A mãe da menina, ainda segundo a polícia, estava no trabalho quando tudo aconteceu. Robson fugiu da unidade prisional de ressocialização São Luís 6 no dia 3 de março com outros 9 internos. Desses, 6 ainda estão foragidos, 2 foram recapturados pela Polícia Militar e 1 foi levado de volta à penitenciária pelo próprio pai. E daqui a pouco, o ato público em Caxias combate a violência contra as mulheres. E ainda, governador Flávio Dino empossa 4 novos secretários de Estado. Ainda é alarmante o número de casos de violência cometida contra crianças e adolescentes no Maranhão. No ano passado, quase 5.000 denúncias foram registradas no estado. Os números são impressionantes. Somente no ano de 2017, o Disque 100 recebeu mais de 2.600 denúncias de violências cometidas contra crianças e adolescentes. Quase todos os casos se tratavam de violência física e sexual. No ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente contabilizou mais de 2.000 denúncias recebidas. Maus tratos, agressões e estupros foram os casos que mais impulsionaram essas estatísticas. A violência, independentemente de qual seja, acarreta inúmeras consequências às vítimas, principalmente as psicológicas, como os traumas. Se eu não tenho diálogo, se eu não abro para escuta, né? E é uma escuta que tem que ser acolhedora, não é uma escuta acusatória. Eu estou inevitavelmente colocando esse indivíduo numa situação de solidão, de isolamento. E se eu coloco ele nesse lugar, é muito fácil que outras pessoas ouçam essa criança. E às vezes ele vai ser ouvido por pessoas que passaram por aquilo também, que estão com a mesma raiva, estão com o mesmo ódio. Recentemente, um caso ganhou ampla repercussão no estado. Um homem identificado como Valdivan Ferreira de Assunção foi preso em Rosário. Ele é suspeito de explorar sexualmente a própria filha de 14 anos. Segundo informações da Polícia Civil, a menina era obrigada a se prostituir pela quantia de R$10 para sustentar a dependência química do pai. No começo do ano, um idoso de 82 anos, identificado como Raimundo Mendes Mouzinho, foi preso pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente após ser flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma criança de 10 anos na Vila Flamengo, em São José de Ribamar. Na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, existe a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que atua dando assistência às vítimas de violência. Situações que poderiam ser evitadas, caso houvesse um trabalho mais eficaz voltado para a prevenção. Nós estamos precisando, no momento, investimento na área da educação. Temos que ter políticas públicas, pensar numa maneira melhor de poder ajudar todas as pessoas para que todos nós não sejamos vítimas ou não tenhamos alguém da nossa família também como vítima dessa violência. Além da Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública do Estado desenvolve ações que visam proteger vítimas de violência. Este defensor público revela de que maneira proceder quando se tem conhecimento de que alguma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violação. É importante que se diga que, no que diz respeito aos direitos da criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe os conselhos tutelares. Esse conselho tutelar deve ser procurado imediatamente quando se encontre alguma violação. Importante que se diga que é obrigatória a denúncia, não se pode se omitir e ficar calado diante da violação de um direito a uma criança e um adolescente. E no interior do estado, dezenas de pessoas foram hoje às ruas em protesto contra a morte da vereadora Marielle Franco, que completou esta semana 1 ano. Em Caxias, a data foi lembrada através de um ato público no Mirante da Balaiada. Em Caxias, acreditamos que precisamos combater todos os tipos de violência e a gente sabe que ela foi uma mulher que lutou pelas minorias e a gente acredita que precisamos sim dizer não. Com a iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com outros órgãos de proteção à classe feminina e entidades locais. Todos os dias a gente vê quadros de violência relacionados às mulheres
E hoje esse ato público aqui no Mirante, nós estamos convocando as mulheres, a sociedade, a população de Caxias a se fazerem presente, porque nós mulheres precisamos nos unir. Juntas somos mais fortes. Uma forma de conscientização para dizer não à violência contra a mulher e também da valorização da classe, que deve ser respeitada em todas as áreas. Tem tudo que for necessário para que chegue ao final de uma violência que é constante e nunca tem fim. O ato em praça pública enfatizou a frase Marielle vive, e continuar dando assistência às mulheres vítimas de violência é uma das maneiras de mostrar que sua luta não foi em vão. Dizer um não a tudo de violência, vulnerabilidade que a nossa sociedade, que a juventude negra vive passando nos últimos anos. E daqui a pouco, a Prefeitura oferece redução de IPTU de imóveis preservados no Centro Histórico. E ainda, a Federação de Futebol adia a rodada final do Campeonato Maranhense. O governador Flávio Dino empossou hoje novos secretários do governo. A posse dos novos secretários foi realizada na manhã desta sexta-feira, no auditório do Palácio Henrique de La Roque. São 5 novos nomes que passam a compor a administração estadual. O ex-prefeito de Ribamar, Luiz Fernando da Silva, assume a Secretaria de Programas Estratégicos, deixando a prefeitura do município para o vice Eudes Sampaio. Significa uma mudança imposta pela vida pública, que é cheia de surpresas, que é cheia de desafios, e a gente tem o hábito de encarar os desafios. O governador Flávio Dino fez um convite que, após uma análise profunda, eu entendi como uma convocação. O governo, Luiz Fernando, plantou uma semente que nós vamos continuar regando para que São José de Ribamar continue se desenvolvendo. Os problemas não são maiores do que a vontade que nós temos de trabalhar pela nossa cidade. Simplício Araújo, que havia sido secretário de Estado no primeiro mandato do governador Flávio Dino, foi reconduzido à pasta de Indústria, Comércio e Energia. Gerar aqui a pauta, que é uma pauta não apenas do Maranhão, mas uma pauta nacional, que é a geração de emprego e renda aqui no estado do Maranhão. Foi com esse intuito que eu aceitei esse desafio de retornar essa pasta nesse momento, de contribuir com o governador, contribuir com a nossa equipe, para que a gente possa dar uma boa resposta ao estado do Maranhão. O ex-vice-governador do estado, Luiz Carlos Porto, será o responsável pela Secretaria Extraordinária da região tocantina. Dá uma atenção especial a todas as obras, serviços que existem na região, acompanhamento, coordenação. Tenho certeza que vai ajudar muito a presença do governo lá e, obviamente, trazer ou consolidar esses comprometimentos do governador Flávio Dino com a região tocantina. Os outros 2 nomes que irão compor o governo são o de Enos Henrique Ferreira, novo secretário de Relações Institucionais, e José Ribamar Mendes, que assume a presidência do INMEC, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Nós estamos aprimorando a nossa equipe, incorporando novas experiências, aproximando o governo de múltiplas realidades, e o que é importante dizer, sem nenhum aumento de despesa, não criamos nenhum cargo novo, é apenas um remanejamento da estrutura governamental para atingir vários objetivos. O secretário empossado, Luiz Fernando, é o entrevistado de amanhã no programa Resenha, às 9 da manhã. Donos de imóveis no Centro Histórico que estão preservados poderão ficar isentos ou ter redução no pagamento do imposto predial. A medida vale para todos os imóveis localizados no Centro Histórico de São Luís, desde grandes casarões até casas, prédios comerciais. Para conseguir os descontos, basta os proprietários comprovarem que os imóveis se encontram em bom estado de conservação. A comprovação é feita a partir da documentação encaminhada à Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, contendo as informações pessoais do proprietário do imóvel e dados relacionados às condições estruturais, inclusive com foto do imóvel. A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, ela fez um aprimoramento dessa avaliação. Esse aprimoramento da avaliação, ela considera desde aspectos tipológicos, o partido, os elementos artísticos integrados, como é que está o uso desse imóvel, e a partir daí, a partir dessa avaliação, você consegue alcançar
uma isenção de até 100% ou uma redução iniciando em 50%. A lei é de 1999 e garante descontos em impostos a proprietários de imóveis aqui no Centro Histórico de São Luís, que pode chegar até 100%. Os imóveis classificados como de reconstituição, que são imóveis descaracterizados, possíveis de recomposição, a isenção pode chegar a 50%. Os imóveis classificados como de preservação parcial, ou seja, parcialmente descaracterizados, possíveis de recomposição, a isenção pode chegar a 75%. Já os imóveis classificados como sendo de preservação integral, a isenção pode ser total. Imóveis de uso comercial, institucional ou misto têm direito a até 50% do valor do imposto devido. A cidade ganha, pois o conjunto histórico vai estar conservado, preservado, e os proprietários ganham porque eles vão poder, com essa redução, essa isenção, continuar reinvestindo na preservação e na conservação desse patrimônio histórico de São Luís, que é muito importante para o Brasil e para o mundo. A Federação Maranhense de Futebol adiou os jogos da última rodada do Campeonato Maranhense. A rodada aconteceria domingo, às 4 da tarde, no Frei Epifânio Imperatriz para a Imperatriz e São José, no Castelão em São Luís para o jogo entre Maranhão e Motoclube e em Pinheiro, no duelo entre PAC e Sampaio Correia. Exatamente a situação do gramado do estádio de Pinheiro fez com que a Federação Maranhense de Futebol adiasse a rodada para terça, às 8h15 da noite, nos 3 estádios. A comissão enviada para analisar a situação do campo de jogo em Pinheiro constatou que o trabalho que vem sendo desenvolvido vai trazer o resultado necessário e satisfatório. Mas para assegurar a integridade física dos envolvidos na partida e o direito do torcedor de ver um bom jogo de futebol, estendeu o prazo para a realização do trabalho de recuperação. Tudo isto para o campo não oferecer problemas. Moto e Imperatriz já estão classificados. O Maranhão precisa vencer o Moto. Caso contrário, depende diretamente dos resultados do São José em Imperatriz e do PAC contra o Sampaio em Pinheiro. O time da Baixada precisa de uma vitória simples. Já o Sampaio precisa de ao menos um empate para evitar uma eliminação vexatória pelo segundo ano consecutivo, ainda na primeira fase do estadual. Obrigada por sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau.